Sou Misael Natan, discente do 8º período de História do campus de Porangatu, e hoje vamos estar ministrando aula sobre a América colonial. Europa e América do Sul no início do século XIX. Ao adentrar ao século XIX, a Europa vivia ainda as luzes e as sombras produzidas pela Revolução Francesa de 1978. Napoleão, apesar de ser coroar imperador, desfez distintas e implantou nos territórios conquistados os valores da Revolução. A política, em seu sentido moderno, começava a se delinear baseada no indivíduo e na secularização das instituições até o século XVIII. A maioria da população do Velho Mundo vivia regida por valores tradicionais do pensamento religioso e a base de suas identidades partia das famílias e das corporações, ou seja, da fé que processava e do extrato social em que tinha nascido. A razão surgida da Revolução brotava paradoxalmente somente naquelas regiões em que a religiosidade interiorizada pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma Católica do século XVI tinham se enraizado. A chegada da corte ao Brasil. Em março de 1808, parte das embarcações que deixavam Portugal à vista das tropas francesas chegavam à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O primeiro monarca a pisar no mundo novo, envolvido em novos tratados comerciais e acompanhados por uma grande séquito de nobres dependentes, causam profundas transformações nas engrenagens que moviam o mundo luso brasileiro. O principal porto do Brasil, o Rio de Janeiro, se transformava com a intensa atividade comercial que se iniciava com a chegada da corte. Integrada a norte com o litoral nordestino, por onde escoava ainda cerca de produção de açúcar, algodão, tabaco, e ao sul até a região do Prata, englobando também as colônias espanholas do extremo sul, de onde chegava o charque para escravia crescente. A cidade assumia a posição de capital do Império Português. Novos subúrbios surgiram, agregando artesãos e pequenos funcionários régios. A saúde pública mais por preocupação com a saúde da nobreza do que com a população carioca. Avisa a partir de então os escravos e pobres em geral da capital a Intendência Geral da Polícia, criada em 1808, caberia policial centro urbano. Sociedade Cultural e Educação do Brasil Joanino. Com a chegada da família real, uma série de comemorações e costumes da corte passaram a fazer parte do cotidiano da capital, o Rio de Janeiro. Batizados e comemorações reais marcaram a vida social dos moradores envolvidos, com a presença de soberanos portugueses e da honrarias que a sociedade de cortes lhe prestava. Luminárias, fogos de artifícios, procissões religiosas e rituais simbólicos que reforçavam o domínio político da família real sobre a população. O ponto irradiador de toda a vida social se desenrolava no paço onde se realizavam as cerimônias oficiais, constantes no calendário religioso do real. Atos públicos de gala marcavam a vida cortesã, indo desde a revista às tropas até os jantares luxuosos, causando fascínio sobre a população em geral, frequentadora ou espectadora de todas essas formas de encenação e reforço do poder. A influência dessas formas de poder marcou todo o século XIX. A corte na América, a corte na Europa. Em 1819, a política da coroa portuguesa começava a seguir os impactos da paz europeia decretada no Congresso de Viena de 1814. Portugal se mostrava cada vez mais descontente com decisões de Dom Pedro VI. Sem o imperador, a metrópole se mostrava cada vez mais distante da almejada unidade luso-brasileira. Na nova conjuntura diplomática internacional, com a reconstituição da balança dos poderes da Europa e o casamento de Dom Pedro, herdeiro do trono português, com a presença de Leopoldino da Áustria, Portugal voltava a se vincular diretamente à Espanha pela política dos casamentos. A Inglaterra passava então a persuadir Dom João a regressar à Europa, uma vez que Lisboa, sem a presença do rei, poderia se mostrar mais vulnerável à
órbita comercial espanhola e francesa, fazendo com que os mercadores britânicos perdessem mercados lusitanianos conquistados no período bonapartista. Absolutismo e ilustração na independência. Os amplos poderes do regente Dom Pedro não o diferenciavam muito do monarca no trono do Brasil ao assumir a resolução de todas as questões relativas à administração pública, da justiça à fazenda, passando pelo poder militar e eclesiástico. Dom Pedro se tornara a autoridade central do Brasil, com ligações junto à corte de Lisboa. Ainda em 1821, 27 deputados brasileiros eleitos nas províncias partiram para Portugal. A homogeneidade dos interesses da colônia continuava difícil, com o apoio das províncias do Brasil a cortes libonestas e mais fortes. Estas cortes forçaram Dom Pedro a jurar a Constituição portuguesa e a demitir ministros nomeados por seu pai. O poder em crise, as regências. Com a saída de Dom Pedro I, iniciava uma fase política no Brasil, que ficou conhecida pela historiografia nacional como o período regencial, abarcando os 9 anos entre 1831 e 1840, ano do golpe da maioridade e da ascensão de Dom Pedro II ao trono, filho de Dom Pedro I. O menino tinha apenas 5 anos quando o pai abdicou ao trono. O período inicial com a abdicação de Dom Pedro I foi marcado por agitações políticas em diversos níveis. Os liberais, apoiadores da saída do imperador, estavam agora divididos em moderados e exaltados, divergindo sobre os rumos políticos a serem tomados. Livres, empobrecidos e sem grandes posses, assim como os escravos, com laços e com as camadas livres libertos, se revoltaram contra as elites agrárias e começaram as províncias com os principais focos do norte e do nordeste do país. Convulsões políticas e revoltas populares. Mais de uma dezena de revoltas e motins podem ser elencados no território brasileiro durante o período regencial. Nesse tópico, entretanto, vamos abordar apenas 5 delas, selecionadas a partir do foco central do livro nas questões que afetaram a política imperial, assim como da pertinência historiográfica recente do estudo de tais revoltas. Pertinência essa baseada na atual acesso às fontes de pesquisa sobre as mesmas. O Grão-Pará contava com um passado de agitações e revoltas desde 1822 a 1824, quando a elite agrária local tentou lutar contra a independência e foi duramente reprimida, com centenas de prisioneiros aniquilados por envenenamento, comando pelo mercenário inglês Grenfell. O regresso da monarquia. De acordo com algumas interpretações da historiografia brasileira, as elites agrárias brasileiras, no final da década de 1830, temiam mais a desordem das camadas populares que a centralização do poder no trono monárquico. Essas elites se mostravam bastante pendentes a ideias do moderados denominados regressistas nesse período. No projeto desse grupo, o período regencial tinha sido um caos completo. A experiência do liberalismo e a perda da centralidade do poder tinha levado o povo às lutas pelos seus interesses, com o risco de perderem o poder para seus submissos. Muitos membros das elites regionais seguiram Bernardo Pereira de Vasconcelos no início de 1840. O tempo Saquarema. A hegemonia saquarema caracterizou o governo imperial a partir da década de 1850. A centralização política em torno do imperador foi a pauta da Assembleia, favorecida pela atuação das elites no período de maior ascensão da produção de café. O poder moderador parecia intocável naquela década. Com o afastamento dos liberais radicais, as disputas se resumiam nos conservadores e os liberais moderados, sem interesses muito divergentes no grupo político, que lideraria o gabinete ministerial, responsável pela composição do ministério. O gabinete também dava sequência nas eleições para a Câmara dos Deputados.
Café e o trabalho escravo. O café foi a mola propulsora da economia, da mão de obra, das rotas de transporte e interligação das províncias e das ideias políticas no Brasil Império. Sob o regime da plantation, escravistas, as fazendas de café aumentaram suas produções a partir da década de 1830, atingindo quase metade do volume das exportações brasileiras na década de 1850. Enquanto a produção de açúcar decaía lentamente, perdendo espaço para o açúcar de beterraba europeia, amparadas pelo apoio econômico e político conservador da corte, outras mercadorias como a erva, mate e o cacau não assumiam a produção significativa do montante geral da exportação da economia brasileira. A monarquia por um fio. Em meio a todas essas mudanças pelas quais o país passava nos últimos anos da década de 1880, além do final da escravidão, o que mais se questionava era o futuro da monarquia de Dom Pedro II. O ideal republicano, transformado em um movimento organizado na década de 1870, ganhava amplitude à medida que importantes setores dos novos grupos sociais, incluindo os setores progressistas do exército, poderiam aderir às suas ideias. A expansão da lavoura cafeeira também diversificava as atividades econômicas, e o aumento da população transformava os espaços urbanos. A proclamação da República vem sendo o tema recorrente da historiografia e cada nova interpretação tem colocado novas possibilidades de localização do ponto focal que levou a monarquia à queda. Então essa foi a nossa aula de hoje, que teve como tema geral compreender a diversidade política e cultural da África e teve como metodologia e recurso didático aula síncrona via YouTube. Como recurso didático utilizado foi o livro Diáspora Negra do Brasil, de Linda Ewald.